Glória a Deus! Estamos aqui em mais um momento da Palavra de Deus, né? E agora nós queremos compartilhar aqui sobre a missão dos 70 discípulos que Jesus enviou, né? Ali no capítulo 10, o primeiro versículo diz: E depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Nós vamos aprender aqui algumas coisas em relação a esse texto, coisas maravilhosas que o Espírito Santo tem falado conosco, né? Olha, depois disto, por que está escrito assim depois disso? Depois de vários acontecimentos. Depois de ele já ter enviado, por exemplo, os 12 apóstolos. Ali no capítulo 9, ele dá instrução para os 12. E os 12 vão, ele dá toda a instrução, ele envia primeiro os 12. Depois disso, tem um contexto ali, do 9 até o capítulo 10, aonde a gente vai chegar no envio dos 70, acontecem muitas coisas. Acontece a cura de um jovem possesso, muitas batalhas, muitas lutas Jesus enfrenta. E ali também, para nós ser mais sucinto, rápido, para aproveitar aqui o espaço, vamos só falar que foi ali no capítulo 9, a partir do versículo 51, que está aquele problema ali, os samaritanos, eles não recebem Jesus. Você pode imaginar uma coisa dessa, né? Como nós podemos imaginar uma pessoa não receber Jesus. Mas quem não conhece Jesus, não recebe Jesus. É por isso que Jesus enviou os apóstolos para precederem a ele, para ir preparando o terreno, para quando ele chegasse, as coisas já estivessem encaminhadas, digamos assim. É por isso que Jesus, ao ser assunto ao céu, ele deixou esse mandamento, essa comissão. Aí continuou. Depois ele vai enviar 70 e continuou. E hoje ele está enviando eu, enviando você. Para quê? Para nós chegar nas pessoas, exatamente as pessoas, mas principalmente as pessoas que não conhecem Jesus. Ah, evangelista, não tem quem não tenha visto falar em Jesus, eu sei. Eu não estou falando de conhecer dessa maneira. Conhecer Jesus na essência. Sentir que Jesus é capaz de mudar uma vida. Ter fé que Jesus pode fazer. O cristão ele é enviado para pregar o evangelho exatamente para isso, para acender a chama que está apagada na vida de muita gente. E a pessoa vai renascer, como diz aí a fênix da cinza, e vai passar a acreditar no Jesus vivo, no Jesus que pode mudar a sua vida. Ele vai entender, nossa, como é que eu nunca fiz isso? Aí ele vai, confessa Jesus, aí é a hora que Jesus vem. Primeiro nós vamos preparar para a vinda de Jesus. A mesma coisa que os apóstolos foram. 12 foram enviados assim. Depois ele envia mais 70. Aí ele diz, e depois disso, o Senhor designou outros 70. E os enviou de dois em dois para que precedessem a cada cidade, a cada lugar onde ele estava para ir. Né? Depois de tudo isso. Agora, interessante aqui, nós vamos aqui já na frente, há uma coisa muito interessante aqui. É no capítulo 10, a partir do versículo 19, eles foram e eles voltam, né? O regresso dos 70. Na verdade, é a partir do versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí,
vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Mas ele termina dizendo o quê? No versículo 20 ele vai dizer o quê? Ele diz, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus é como se ele chamasse um pouco a atenção dos discípulos, porque ele viu o entusiasmo dos discípulos, e não é de outra forma, porque a coisa linda ver o mover de Deus, ver o mover do Espírito Santo, ver você orar por uma pessoa enferma e essa pessoa, em determinado momento, dependendo da enfermidade que ele está acometido, ele chega a vomitar ali. Eu já vi isso acontecer. Não foi eu mesmo orando. Um dia vou orar com pessoas e a doença vai se manifestar na minha frente. Mas eu não preciso de ver isso acontecer na minha vida, apesar que Deus permitiu que eu visse o nosso irmão orar e a pessoa vomitar a enfermidade ali. Mas eu quero dizer que eu tenho orado e eu tenho crido que Deus tem curado pessoas através das minhas orações. Você ora e as pessoas são curadas. Você ora e os espíritos se submetem e vão embora, porque é o nome de Jesus que tem poder. Mas, infelizmente, hoje em dia, por isso que Jesus porque ele era, além de ser Deus, além de ser o Filho do Altíssimo, ele era também um rabino, um mestre, um professor. E ele tinha em volta dele discípulos. Do meio daqueles discípulos, ele separou 12. Do meio daqueles discípulos, ele separou 70 de outra vez. Ele tirou 12 para ser apóstolo. E esses mesmos 12 ele encaminhou a primeira vez. E logo em seguida ele pegou e mandou 70. Que a Bíblia fala para mim a esse respeito é que Deus não faz acepção de pessoas. Os apóstolos foram, e ele disse, aquele que tem, venda a espada e tal, compre e faça isso, faça aquilo, deu todas as diretrizes para que os apóstolos fossem. E o Espírito Santo agiu. Os apóstolos foram e voltaram. Mas os 70, só para provar que Deus não faz acepção de pessoas, a manifestação do poder de Deus foi maior ainda do que quando foram os apóstolos. Chegaram entusiasmadíssimos. Aí Jesus fala isso. Porque Jesus queria ensinar princípios, não somente para eles, mas Jesus é o professor por excelência. Ele foi para o céu, está à destra do Pai, mas ele enviou o Espírito Santo e continua a obra através do Espírito Santo. Até hoje, as pessoas são enviadas para ministrar, abrir o caminho. Primeiro para Jesus vir, veio João Batista. Agora para Jesus vir, é eu e você, é nós que estamos aqui. Temos que fazer aquele papel do João Batista. Olha, Jesus, aceite Jesus, porque ele é o salvador da tua vida, da tua alma. Você crê que Jesus pode te salvar? Essa é a função. O nosso nome está arrolado lá no livro da vida. Porém, essa deve ser a maior alegria, a nossa salvação. Porque os dons de cura, os dons sempre vai existir, Deus sempre vai agir no nome de Jesus. Na verdade, não é você, não é eu, é Jesus. Mas o grande problema que acontece hoje em grandes ministros da palavra de Deus é que eles estão se deixando levar pela síndrome dos 70. E eles estão achando que eles são alguma coisa. Tem deles que, meu Deus, faz cada pose, não é mesmo?
faz uma pose. É, comigo o demônio tem que cair, tem que sair. Comigo ou com Jesus, gente? Você não ouviu alguma coisa nesse tipo ou parecido com isso? Eu já. Ouvi muitas vezes. Aí, principalmente os da mídia aí, os, os televisivos da vida, os da televisão, né? Então, meus amados, para nós encerrarmos, concluirmos aqui, eu não podia deixar de falar dos 12 apóstolos, quando eles foram, de uma coisa que o Espírito Santo me mostrou, perguntei por quê. Que coisa incrível. O que eu vou falar agora, talvez você não tenha notado, mas depois que eu falar, você vai dizer, nossa, é mesmo. É verdade, eu não tinha notado isso. Sabe o que é que é? Jesus não escolheu 12 apóstolos? Daí está o nome deles todo ali, Pedro, João, Matias, tudo. Matias veio depois, né? Depois de Judas. Escolheu todos eles, até o traidor Jesus escolheu. E mandou eles. Foi até o traidor, os 12. O que aconteceu com isso? Jesus ficou sozinho. Não ficou nenhum apóstolo com ele. Claro que a multidão estava ali querendo oração, mais discípulos, mais seguidores Jesus tinha. Mas os apóstolos não ficou nenhum. E interessante é que nesse intervalo, não se sabe se 1 dia, 2 dias, 10 dias, quantos dias, a Bíblia não diz, que aqueles apóstolos ficaram fazendo a obra. E foi os apóstolos. Alguém pode dizer, não, evangelista, mas é os discípulos. Não, foi os apóstolos. Jesus vai falar isso. Quando Jesus já está perto de ir para a glória, de pagar o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado na cruz do Calvário, ele manda pegar a espada. Ele diz, quando eu mandei vocês da primeira vez, e ele está falando para quem? Para os apóstolos. O que é que eu falei para vocês? E agora não, agora pega a espada. Aí disseram, aqui já tem 2 espadas. Ele disse, então basta, chega. Mas ele está falando para os discípulos que não são os apóstolos ou é para os apóstolos? Claro que é para os apóstolos, porque as espadas quem levou foi eles. Pedro tinha uma delas. E com essa espada Pedro cortou a orelha de Malco, o soldado romano. Então, gente, o que eu vejo aqui com isso é que Jesus ele fez questão de deixar bem claro que aquele ditado popular que as pessoas falam, no meio evangélico fala, é verdadeiro. Qual é o ditado, evangelista? É um ditado, porque não tem um versículo exatamente daquela maneira, mas um ditado que diz assim, olha, Deus, sem você, ele continua Deus. Agora, você sem ele não é nada. Você sem Deus não é coisa nenhuma. Eu sem Deus não sou nada. Mas eu sem Deus não vou mudar Deus. Deus vai continuar sendo o mesmo Deus. Aleluia! Glória a Deus, é ou não é verdade? Então eu creio que isso aí ficou exatamente para isso. É o que me chama a atenção, é isso. Ficou esse vazio, em todo lugar os discípulos estão ali, ou para ajudar, às vezes até mais para atrapalhar. Quando Jesus desceu lá do monte que é da transfiguração, estava aquela confusão lá. Nossa, os discípulos sempre estavam interagindo, de uma forma ou de outra. Sempre estavam interagindo. Lá, na hora do milagre do pão, os discípulos, precisou dos discípulos para ajudar, colocar as pessoas em ordem, de 50 e 50, coloca tudo em ordem, pega os pães, traz aqui. Os discípulos estavam sempre ajudando. Mas Jesus queria provar que é ele que é o Deus. Amém? Glória a Deus. Que nós, assim como os apóstolos, só somos alguma coisa na presença de Deus. Ou, quando ele nos envia, porque nós vamos junto, ele vai junto conosco. Os discípulos não estavam fisicamente com Jesus, mas Jesus estava com ele espiritualmente. Jesus disse, eu via Satanás caindo os montes. Ô, gente, ficou grande o áudio. Deus abençoe. Gostou? Se você gostou, não esqueça, deixa o teu likezinho aí, e faça a inscrição. Eu não falei no começo, mas estou falando agora. Preciso urgentemente. Olha, está faltando só 45 para 200. Vamos com essa live aí, vamos inteirar.
Se você não fez sua inscrição ainda, faça, meu querido. Faça, minha querida. Deixa o teu joinha, bate no sino, compartilha, faça um comentário. Tudo que tem direito, me ajuda. Eu preciso fazer um trabalho melhor, com mais qualidade. E só depois de 200 assinaturas é que as coisas vão melhorar. Amém? Glória a Deus. Até a próxima.